Bem-vindos, bem-vindas. Hoje, edição Vieses Femininos. Eu estou com Cristiana Castrucci. A Cristiana é empresária, autora do livro Você Me Viu Por Aí, o primeiro livro dela. O segundo livro é Alice Voltou Pra Casa. E ela conta aqui a história do câncer que ela teve. Ela teve 2 cânceres, a gente vai falar sobre isso também. Essa edição vai ao ar ainda em outubro. É o mês de conscientização para a prevenção do câncer, principalmente câncer de mama. E eu quero começar nesse bate-papo te perguntando: Donatella, Alice e Olivia são mulheres da sua vida? São as mulheres da minha vida, são as mulheres que entraram na minha vida para mostrar algum caminho novo que eu deveria seguir, né? Então eu sempre conto que assim, eu era empresária até virar Donatella. Aí Donatella, eu passei a olhar a uma crise pro lado psicológico. Eu vi que eu tinha um dom de conversar com as pessoas, de ajudar as pessoas. E então eu fui Donatella quando eu tive o câncer. Depois eu fui Alice, que a Alice é o Alice do País das Maravilhas, é a Alice que retorna para cá, só que a minha Alice voltou. Então eu conto a história da volta dela, que foi a história quando eu voltei para minha casa, depois de ter deixado Donatella trancada na masmorra. E a gente conversou aqui que o viés de hoje é o viés da ressignificação. E a gente deu esse nome pro tema do dia porque a Cris fala uma coisa que eu gosto muito. Ela fala que ela não superou o câncer. Explica por que você fala que você não superou o câncer. Porque eu acho superação uma palavra muito forte para as pessoas, porque na realidade a gente supera todo dia a vida. A gente está em superação. A gente se supera e supera os obstáculos. Então, quando você tem uma doença, eu não acho que você supera uma doença, né? Você só evoluiu, você passou por uma outra dimensão, um outro ambiente em que você era desconhecido. Então, a gente, quando falam, você superou, parece até assim que você passou por um... Não, eu passei, mas essa superação, essa palavra eu acho muito forte, né, Elis? Eu já te falei isso. Então eu acho que assim, você se transformar, ressignificar é muito mais importante. Sim. Porque superação vem sempre, traz um sentimento de tristeza e de sofrimento profundo, né? E você realmente você transforma e ressignifica muita coisa da sua vida, da sua trajetória e da sua troca com o universo e com as pessoas a partir, né, desse momento da sua vida. Porque hoje você tem o Instituto Bicolor. Isso. E eu quero que você fale do Instituto e fale justamente desse ponto onde você é uma Cris que passa por essa etapa da sua vida e sai dessa etapa da sua vida realmente num outro, né, numa elevação espiritual muito importante. Exatamente. O que na realidade eu acho assim, quando você fala de uma etapa espiritual, eu acho que é o que você vem buscando a vida toda. Então, porque eu sempre falo assim, a doença, ela não escolhe uma pessoa específica. Então as pessoas falam, é porque ela comia muito mal, ou ela porque ela sofria alguma coisa. Lógico, você tem os gatilhos para você ficar doente. Isso é super conhecido. Mas a doença, de um modo geral, ela tá aí, né? Então, não é que ela falou, por que eu, né? Eu sempre faço perguntas, por que não eu, né? Quer dizer, o que isso me faz ser tão diferente que eu não vou ficar doente ou eu não vou ter? E eu fico muito feliz porque quando você entende isso, você entende que a cura está em você mesmo, que você é o médico de você mesmo. Lógico, tem uma equipe médica trabalhando e tal, mas a sua alma, o seu espírito, a sua energia é que faz você mudar o caminho. Então, quando você recebe a notícia, eu recebi a notícia do câncer, a primeira coisa que eu fiz, eu sempre conto isso, eu parei numa igreja, eu sou católica, mas assim, eu parei numa igreja e agradeci, porque eu falei, eu devo ter muitas oportunidades aqui nesse coisa. Então, eu estava até com o meu ex-marido, eu falei, para na igreja. Eu preciso agradecer, porque alguma coisa boa vai acontecer. E realmente só aconteceu, não só veio a minha cura, mas eu ter tido a vontade de montar esse instituto, de enxergar as pessoas, porque eu tive um tratamento tão bom, e eu queria que as pessoas também tivessem essa mesma oportunidade. Então hoje eu trabalho muito na parte básica, né, fundamental do câncer, e lógico, no outubro
todo mundo que lembra que existe câncer, né? Porque eu falo, depois guarda tudo na gaveta e só lembra no ano pois seguinte. Então. Então, nesse outubro eu aproveito para fazer um trabalhinho com as pessoas, para botar na cabeça que elas precisam se cuidar. Pois é, pelo menos um mês do ano a gente tem que ter, né, lembrar todos desse cuidado. Mas aí, achei interessante porque eu vindo pra cá, ouvi no rádio uma pesquisa, uma informação que foi divulgada hoje, pelo menos nos rádios, que o exercício físico, no mínimo 30 minutos de exercício físico diário, ele diminui, acho que até 12% a chance de ter câncer de mama. Então tem um índice aí, depois eu coloco aqui a informação realmente correta, porque eu vi agora cedo. E você conta que você sempre foi uma pessoa ligada ao esporte. Isso. Né? Agora, é o esporte que pode causar, né, essa prevenção ou essa diminuição da incisão do câncer? Ou é o fato de que a hora que você faz o esporte, você está tendo uma preocupação com você? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que você já englobou tudo e já respondeu Tá. a própria pergunta. Porque, na verdade, o fato de eu ter feito esporte a vida toda, de eu me alimentar bem, enfim, faz com que eu acredito que quando você prepara bem a sua casca, ela fica dura. Então, qualquer coisa que venha, é que eu sempre falo assim, é que nem a bexiga. Né? Quando você faz festa de criança, você pega uma bexiga e enche. Quando você compra uma bexiga bem vagabunda, ela estoura, dá uma raiva. Quando você pega uma daquelas boas, você dói aqui a bochecha. Dói. Você fica tentando assombrar, né? Fala, traz o aspirador. Então, eu acho que o corpo da gente é mais ou menos isso, a nossa célula. Ela ela mantém uma resistência muito grande para que qualquer doença se espalhe. Eu ouvi outro dia de uma pessoa fantástica, e ele falou assim para mim, você é uma das pessoas mais saudáveis que desde que eu tô com você, eu nunca vi você ficar doente. E na realidade, temos genética, família forte, italianona, mas não é. Na realidade, o que é? Essa ideia de você viver em prevenção. Então, o esporte você estar sempre prevenindo a sua casca, o seu lado de fora, como que é o alimento que você põe, o combustível, é realmente o combustível. O que eu vou botar dentro de mim? Sim. Uma gasolina adulterada, e o carro vai ficar engasgando, ou eu vou botar uma gasolina bacana, né? Vou mudar agora para um carro de energias renováveis, Isso. Né? É isso aí. E me conta uma outra coisa, quem é a Olivia? Então, a Olivia ainda tá para vir. A fé de Olivia é o lado espiritual meu. Eu conto a história, vou contar só um pedacinho. Dá um teaser para quem não Chama a fé de Olivia, é exatamente isso. Foi quando eu tive o primeiro momento na minha vida de conexão com algo além do que a razão explica. Eu vi uma santa. Em qualquer religião que você está, você tem N respostas. Mas isso é o que me trouxe para achar que existia algo além dessa vida que a gente tem. Porque você enxergar, você fala, eu enxerguei uma camada de energia, enxerguei um espírito, enxerguei uma santa, enxerguei uma pessoa, enfim, tudo leva sempre ao mesmo caminho. Quer dizer, sem a fé a gente não consegue transcender, transformar. Porque eu quero, posso, eu consigo, ele é limitado. Isso é muito típico de jovem, né, Elisa? O jovem fala, pode deixar que eu sei, eu entendo, eu faço, eu consigo, eu vou conseguir. Chega um momento na fase da vida, que é a maturidade, de dizer o seguinte, peraí, você pode, mas se você não tiver uma fé, nada acontece. Você tem que ter uma conexão, né? Porque às vezes fé, a gente... Quem é muito ligado à religião ou algo, né, não conecta com a palavra fé. Mas aí a gente está falando aqui no sentido que não é ligado à religião, a gente está falando no sentido espiritual. Exatamente. Que é você realmente acreditar que existe um porquê disso tudo. Exato, né? Que você não está aqui só para desfilar, né? Eu sempre falo, a gente usa muito como assim, fulana veio para desfilar, está sempre alegre. Falei, que delícia, né? Porque deve ser muito bom vir para desfilar, mas a gente tem que pensar que quando acaba a passarela, a gente tem que tirar aquela roupa, aquela maquiagem, aquele cabelo todo, e a gente volta a ser a gente mesmo. Então, todo desfile tem um fim. E precisa ver o que você vai, qual é o significado que você dá para sua vida depois que você sai do camarim.
Eu tava falando ontem, numa gravação que eu fiz, dessa nossa descoberta de que a gente tem 2 nascimentos. O dia que a gente nasce de fato e o dia que a gente descobre por que a gente nasceu. Né? E você teve esse dia, né, desse nascimento, do porquê eu nasci? Já. E você sabe que no meu livro, na Fé de Olívia, eu falo muito do dia do meu nascimento e como é que eu nasci e por que é que eu vim. Porque o que eu acho interessante, ele diz assim, quando você nasce, você vem dentro de um modelo socioeconômico muito forte, político. O que estava acontecendo naquele dia? Aí eu saí um pouquinho assim, o que estava acontecendo naquele mês, aqui em São Paulo, no Brasil, no mundo, o que aconteceu aquele ano? Então, quando você enxerga o momento que você veio, que você nasceu, você tem já algo para poder contribuir para aquele momento. Que interessante, eu não tinha feito essa análise assim né? Você pega o teu momento de nascimento e faz uma análise global do que estava acontecendo. Exatamente. Porque você vem para alguma coisa, você veio. Né? E assim, eu nasci 12 de abril de 1964. Então, o que estava acontecendo? Eu nasci às 2 da manhã, quer dizer, foi comecinho do dia 12. Né? Então, o que acontece? Como é que o mundo estava olhando para aqueles que estavam... Eu vim por algum motivo, naquele dia. Né? E ainda mais porque eu conto que minha mãe demorou, sei lá, acho que 13, 14 horas de trabalho de parto, que antigamente era uma coisa que muito demorada, não vai fazer cesárea, tem que tentar parto normal e tal. E eu nasci de fórceps. Então foi vamos dizer, um nascimento muito sofrido. Sim. Né? E eu nasci torta. Então, eu não virava o pescoço, eu olhava assim, tudo. Então, eu falo, aí o que acontece? Nesse momento, meu pai e minha mãe saíram em busca do que tinha acontecido comigo. Que eles podiam ter dado uma busca e eu ser uma vítima de uma cesárea não, um parto normal mal sucedido, forçado, porque na realidade eu quebrei clavícula. Então, disse que não podia nem, na época, né? Falei, não pode mostrar a judiação porque tá toda enrolada, toda enfaixada, toda torta, não abri o olho, não mexi a boca, não sei o quê. E a fé de que eu ia ficar bem. Então, quem olha e sabe, fala, não, mas são 2 pessoas. Então, eu tive realmente. Se você vai buscando, cada vez mais você vai entendendo qual é aquele momento que você... Foi aquele, eu tinha que ter nascido às 2 horas da manhã. Sim. Depois daquele sofrimento, daquela forma que veio e tudo, entendeu? E isso você repete na sua vida. Você não pega uma situação que é um trauma, que é uma situação do sofrimento, e encara como uma vitimização. Você pega isso como uma transformação. Exatamente. Né? Uma ressignificação, que é o tema do nosso viés de hoje. Isso não é uma coisa óbvia. Não é uma coisa que as pessoas encaram com uma leitura tão evidente como você encara. Que dica que você pode passar para ter esse olhar? Porque é o olhar que a gente chama, né, do drama pro dharma. É quando você pega e inverte esse triângulo. Você deixa de ficar se vitimizando e encara situações difíceis como realmente uma elevação. Mas daí nós vamos falar de um assunto que todo mundo fala, que é o famoso ego e a vaidade. Isso só acontece na hora que você pega o ego e faz assim, deixa eu deixar a crise aqui e deixa eu olhar sobre esse outro aspecto. É sobre como você se enxerga no lugar do outro. Eu acho que quando você tem esse pulo, tudo passa a ser diferente. Porque é uma empatia, né? Sim. O que é, na realidade, outro dia eu estava dizendo isso, né? O que é uma compaixão? É uma palavra que a gente usa muito, às vezes não entende muito o significado. Mas o que é? Você fala, não, eu vou olhar no pé da palavra, compaixão por alguma coisa. Não, mais do que tudo. É você entrar no outro e olhar com olhos e sentimentos de paixão aquele ser que você entrou. Então, deixa eu me colocar no lugar da Elisa e entender o que ela está passando. E aí é que eu acho que nesse momento que se larga o seu ego. Né? Porque o ego, ele justifica o tempo inteiro. Sim. Eu não fui por causa disso, eu não faço por isso, eu tenho um olho maior que o outro, então eu vou usar óculos a vida inteira para esconder. Não, né? A gente, se leva uma sobrancelha, eu levanto, porque desde que eu nasci eu levanto uma sobrancelha muito forte, entendeu? E aí, né? Vamos sobreviver com isso. Então, é a hora que você olha. E eu tive uma conversa muito interessante com os meus filhos, porque eles
eles passaram por tudo que eu passei, né? A gente não pode esquecer que a doença, por isso que eu digo, a doença não é sua, ela não é individual, ela não é, a doença é comunitária, ela é sociável. E quanto mais você sociabiliza, e não é só a doença, o câncer, eu acho que de modo geral todos os problemas que a gente tem na vida, quanto mais a gente sociabiliza, mais fácil é a gente tentar dar a oportunidade ao outro de se colocar no seu lugar. Que é criar os elos de empatia. Exatamente, porque se eu tô bem, não, gente, eu tô ótima, tá tudo resolvido, você, Elisa, nunca vai saber o que eu senti, a não ser que eu conte pra você. E a hora que eu conto, você faz essa viagem. Sim, porque você sempre, né? A gente tem essa tendência de, numa conversa, você busca elementos para você ter essa conexão com o outro. E o que eu acho muito bacana, e por isso que a gente evoluiu quando a gente se conheceu, a gente começou a fazer várias coisas assim em conjunto, porque em nenhum momento a Cris, ela tem bloqueio ou receio de falar do câncer. E o que eu vejo no meu convívio, muita gente que às vezes vai falar do câncer fala, aquela doença, ele teve aquela coisa lá, não fala o nome. E a hora que você vem e fala o nome, escreve os livros e cria um instituto e de peito aberto, literalmente vira e fala assim, não, eu tive câncer, eu tive 2 cânceres, eu tive 2 intervenções cirúrgicas, eu reconstituí minhas mamas e eu fiz disso a minha transformação, a minha ressignificação, você conecta com as pessoas de uma forma muito genuína. Eu concordo. E acho assim, inclusive, assim, quando foi engraçado, porque eu tive um período muito em desequilíbrio, porque quando eu tive o câncer, eu fiz cirurgias de reconstrução. E eu não fiz quimioterapia, nem radioterapia, porque eu não tinha mais mama, então acabou-se. E de um modo geral, as pessoas encaravam o problema assim, mas você, pelo menos, você não sofreu, você não fez quimio, nem nada. E aí, por um momento, eu parei e falei, não, eu não tive esse sofrimento, mas eu tive outros sofrimentos. É do tamanho daquilo que você estava vivendo. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas até não contam quando é mais simples, quando é muito forte, não tem como você esconder que você perdeu a sobrancelha, suas unhas caíram, seu cabelo caiu. Mas quando ele está num estágio em que você consegue fazer com que curar a doença sem que os outros vejam, você tem medo de mostrar que o seu caso foi menos importante que o outro. E na realidade ele foi muito importante. Então a gente não pode ter vergonha de falar, nem que seja, eu só dei um corte no dedo. Não faz mal. Contra outro que quebrou ou perdeu o dedo. Aquele corte tem um significado importante, que muita gente cortou também o dedo igual a você. Sim. Muita gente teve o câncer e não fez químio, que se sente mal, porque a valorização é só, coitada, ela perdeu o cabelo, coitada. Bom, mas e eu? Tudo que eu passei também, dentro daquilo, também é importante. Sim. Então, quando você fala, você está mostrando para a pessoa que você também pode ter passado pelo mesmo e passou. E algumas vezes também a pessoa ela acaba tendo que passar por essa intervenção mais severa porque ela tem dificuldade de aceitar a realidade, porque você pegou o câncer muito no começo. Isso. Né? Eu quero que você conte agora, porque quando a gente vai falar do seu viés e de você, não tem como falar de você sem falar desse processo, né? E eu quero que você fale do seu viés, como que você foi em busca dos sinais que você sentiu no seu corpo, como que foi essa é quase que você, assim, o câncer não te descobriu, você descobriu o câncer. Exatamente, foi exatamente isso. Aliás, gostei dessa frase. Eu acho que é isso. Assim, eu descobri, né? Então, assim, quando você passa, eu, pelo menos, tinha passado um período muito difícil com uma doença do meu filho. E junto tive um problema financeiro também junto. Então, quando tudo passou, tudo resolveu, a cura veio do menino, o dinheiro entrou dentro da casa, tudo voltou ao normal, eu mesma comecei a pensar, falei, gente, eu usei todas as armas que eu tinha, os meus soldados estão exaustos. Eu preciso alimentar, preciso dar água, eu preciso dar, né, para eles munição para continuar defendendo os inimigos dentro do meu corpo. Então, nesse momento, na minha cabeça, eu dizia assim, gente, eu preciso procurar um médico. Porque tá todo mundo dormindo. Sabe? Quando você tá numa batalha, qualquer uma que seja, quando acaba, no fim do dia que acaba a batalha, o que acontece? Você vê todo mundo largado, todos os soldados,
todo mundo da batalha exausto, porque o dia inteiro foi uma batalha grande. Então, pensa você batalhando 1 ano, 2 anos, quer dizer, no caso do meu filho foi uma doença que demorou muitos anos, então, você batalha, e a hora que tá tudo bem, você tá estranho, fala, nossa, mas... É como aquela pessoa que sai de férias, executivo, e fica doente a primeira semana. Igualzinho, igualzinho. Então, nesse momento eu falei, eu preciso... E é engraçado, eu tava com isso na cabeça. E aí eu comecei a sentir, assim, um cansaço. Exatamente isso, um cansaço. Eu falei, tá tudo cansado, exausto em mim, porque eu não tinha vontade de fazer ginástica, não tinha vontade de nada. Eu falei, eu vou no médico. Como eu já tinha quase 50 anos, na época eu tinha 47, eu falei, gente, eu acho que eu preciso ter um mastologista. Eu preciso sair do ginecologista comum e ir para um mastologista, porque é uma pessoa que vai me acompanhar e tudo. Então, assim, eu insisti, né, em procurar um mastologista. E realmente ele falou, se você me procurou, não é à toa. Aí eu tinha feito um exame ou outro, ele falou, vamos investigar mais, você não está aqui à toa. E realmente aí eu descobri o câncer, e foi muito engraçado, porque ele falou uma coisa para mim, eu te conheço, Cris, há uma semana. Eu nunca tinha ido, né? Porque a gente que tem ginecologista faz tratamento para ter filho, nasce os filhos, e é aquele mesmo durante 30 anos. E ele eu conheci uma semana. Ele falou assim, eu não posso te falar com certeza, porque eu ainda não te conheço direito, mas uma coisa eu tenho certeza, os meus anjos e os seus se comunicaram. Uau! Então foi um negócio tão assim para mim, que me chamou a atenção. Eu falei, puxa, é algo além, Elisa. É uma coisa de energia. Em 10 dias eu estava sendo operada. E eu lembro muito, né, que assim, era mama esquerda. E eu falei, nossa, esse médico não me conhece. E eu tenho uma pinta grande de nascença na perna direita. E eu falei, olha, eu preciso que você saiba, guarde bem a minha pinta na perna direita, porque é a esquerda mama que você vai operar. Pra não operar o peito errado. Eu tava tão preocupada, que eu falei, como eu vou para uma pessoa em 10 dias, ele vai lá a me abrir, né, sabe? Eu fiquei preocupada, né? E depois, no fim, deu super certo, foi tudo ótimo e tal. Mas assim, e quando foi a segunda vez, foi a mesma coisa. Eu falei, não, gente, tá errado, eu tô querendo comer carne demais, tô sentindo falta de salgado. De novo, tô exausta, porque eu corria todo dia, de repente, tô exausta. Ai, hoje eu não vou correr, hoje eu não vou correr, hoje eu não vou correr, hoje eu não vou correr. Hoje eu não vou correr, passou um mês. Hoje eu vou correr, Olha vou que passar interessante, 2. a gente tá falando ainda dentro do mês, né? Se a gente, vamos usar o mês da prevenção e da conscientização para vamos né, torcer esse mês até a última gota. Quer dizer, o autoexame é importante, mas se ouvir, escutar o seu corpo e dar ouvidos, né? Assim, responder para esses sinais que teu corpo te traz. E não é só uma dor aqui, um caroço aqui. Quer dizer, você estava sentindo, precisando de alimentos que não eram do seu costume, um cansaço extremo, sabendo que você passou por uma fase difícil da sua vida e com aquela sensação de término de batalha, tudo isso é indicador de que você precisa ouvir e conscientizar e analisar seu corpo. Então, é um apanhado holístico aí de elementos. Porque é complexo. É complexo, porque se a gente está conversando isso hoje, né? Se a gente é uma energia, nós somos formados de energia. Se você sente a energia, se você mexe, é tão simples assim, se você puser a mão numa lâmpada, você vai sentir o calor dessa energia. Então, é a mesma coisa no corpo. Esse se toque, eu sempre falo o seguinte, lógico, o se tocar, quando você descobre uma bolota aqui, um tumor, ele já é grande. Porque para ele sair para sair lá de trás e vir para frente, a não ser que ele seja uma coisa muito superficial. Então, mas esse tocar é uma questão da energia, quer dizer, tocar a alma, tocar a sua energia, o que está acontecendo comigo, né? E eu falo isso muito para os meus filhos. Então eu falo, nossa, você trabalha o dia inteiro, você tem os meninos têm hoje uma frustração muito maior do que da minha geração, porque eles têm que trabalhar, eles têm que ser melhores, eles têm que falar 10 línguas, fazer não sei quantas faculdades, tarará. E eu falo, mas que horas que você pensa em você? Não, mas eu durmo 6 horas por noite. Eu falei, bom, mas tudo bem, dormir é combustível, mas que horas você pensa? Né? Então eu falo sempre, principalmente o meu mais velho, eu falo, você faz meditação? Como é que você tá? Você tá orando? Você tá fazendo alguma coisa? E esse meu filho mais velho, ele faz meditação. E ele aprendeu a fazer. Porque se ele não faz, o corpo desequilibra. Sim. Então, cada um tem que buscar. Então, ele faz ginástica. Agora, o que ele fez? Ele encaixou um horário de ginástica, que é o horário do jantar. Ele vai fazer ginástica às 8. Não faz mal.
né? Mas é um A minha horário que- filha faz isso também, fala, também vou fazer essas 8 horas, não faz uma chega 9h30, come uma coisa leve e vai dormir, né? Então, essa consciência que o nosso corpo, ele é falível. Sim, A alma não, mas o corpo é. é verdade. Olha, a alma não, mas o corpo é. E o autocuidado, e a preocupação, e a conscientização, tudo isso são sinais e são sintomas e são sons que você tem que escutar, né? E acho que você tem passa uma mensagem muito bonita e de uma forma muito simples da gente entender. Porque justamente, e você é uma pessoa que se cuida muito, né? Você é bonita, você se cuida, você tem toda essa aparência de uma pessoa que realmente se preocupa. Então, quando você fala da questão da empatia, de tirar o ego, quer dizer, você consegue fazer isso sem tirar a preocupação que você tem com você. Lógico, por isso não tem. Porque, assim, existe uma vaidade que é exacerbada. Sim. E existe a vaidade que é o quê? É cuidar da sua casa. Você cuida da sua casa, você não deixa sua casa um lixo. A minha estante está toda arrumadinha. Pode não, mas tá. Então, o que acontece? É a mesma coisa com dentro da gente. E com o externo. A gente se cuida. A gente cuida da casa onde a gente mora. A gente faz a cama todo dia. Sim. Então, né? Quer dizer, a gente já está fazendo tudo isso sem perceber. Então, quando a gente percebe que a gente não está conseguindo dobrar a nossa própria roupa de cama, né? No sentido, a nossa roupa que a gente veste, alguma coisa está errada. Sim. Eu escovo o dente todo dia. Um dia eu falo, não, eu vou escovar o dente mais tarde. Ops! São sintomas também. São Quando sintomas. você deixa de se arrumar, você deixa de se preocupar com você, com a tua aparência, porque é um autocuidado, tudo isso é autocuidado. Exato! É porque você está mandando. Pensa só, você está dando uma energia boa para você. Você está dizendo, oi, bom dia, olha como eu sou linda, olha como eu gosto de mim. Eu já estou mandando um sinal, para os meus soldadinhos lá dentro. Falei, e aí, pessoal, vamos levantar? Vamos lá. Né? Vamos lá de novo por mais um dia, né? É. Então, eu acho que tem essa coisa, né? Então assim, só bebi muito no fim de semana. A consciência, né? Putz, se vou passar uns dias aqui, sabe? Então, Cris, vamos tomar vinho. Não, eu vou com você, mas vou tomar um suco de tomate. Quer dizer, é esse equilíbrio que eu acho que a gente tem que aprender a dar na vida. E que é essa velocidade que a gente tem vivido o tempo, essa corrida contra o tempo, não tem dado tempo para a gente olhar o tempo que a gente tem dentro da gente, né? É tudo uma questão de tempo mesmo. E o tempo que a gente tem dentro da gente pra gente, né? Porque ainda mais em épocas de redes sociais, de WhatsApps, enfim, a gente tá sempre respondendo o tempo que o outro te pede. As pessoas te mandam informação e você tem que ler. Mas você fala, mas será que é o que eu quero pra mim agora, isso? Né? Será que é isso que eu quero fazer nesse momento? Você sabe que me aconteceu uma coisa, você tá falando de rede social, me aconteceu eu acredito que nada na vida é o acaso e nada é da noite pro dia. Tudo você vai criando um movimento, né? Então, você vai fazer lá um corpo bacana pra praia, né? Então, eu vou fazer musculação. Não é da noite pro dia. Você fica meses até você ficar enxutinha e tal e criar seu objetivo. Então, eu acho que tudo na vida é assim. Então, quando você começa a olhar que você precisa dar a você um tempo necessário para trabalhar, você trabalha as ideias, você trabalha os sentimentos, você trabalha as emoções, porque tudo ele precisa de tempo. Tudo. Né? Então, o tempo é você que dá. Então, essa cobrança da rede social, e assim, eu tenho muitos grupos. Então, quando eu tenho muitas amigas com vários grupos, as mesmas pessoas, de um jeitinho eu falo, eu não consigo dar conta, tal, posso, não sai isso aqui. Então, aí chegou com a história das eleições, foi uma pressão grande, eu acho que para todo mundo nessas eleições. Eu cheguei à conclusão que eu não quero mais ter rede social, grupos sociais. Então, eu tenho assim, um de oração, sabe assim, um beijo de um de câncer, um de oração, não sei o quê. E aí, porque eu falei, poxa, nós somos amigos todos, vamos fazer uma coisa? Me liga, vamos falar, oi Cris, bom dia, tudo bem? Então, assim, minhas amigas assim, por que você saiu? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada. Eu simplesmente estou querendo um espaço, porque todos os meus grupos, sei lá, vou te dizer que eram mais de 30, todos com a mesma propaganda política, com o mesmo videozinho de oração, ou etc. Eu falei, gente, não tem nada, nenhum grupo, nada de novo, né? Ou vamos falando a mesma coisa. Então, eu falei, não,
quando tiver alguma coisa, por que a gente não chama a pessoa direto? Eu acho que a gente se sente tão importante ser chamada, ou a pessoa mandar algum texto porque ela lembrou de você. Porque aquilo é pra você diretamente, não é pra aquele apanhado de pessoas. E essas pessoas, elas se sentem na obrigação de contribuir com aquele grupo. Exatamente e manda qualquer isso. coisa, ela nem sabe o que tá fazendo. Exatamente. E aí a gente fala de novo, Elisa, que a gente fala de energia. E a energia que chega no final do dia, que você vai abrir seu celular, é exaustiva. E eu fiquei feliz porque, assim, tem um aplicativo que você fica... Quantas horas você fica no celular? Sim, você já viu? já. O meu diminuiu para 2 horas. E era assim, 5 horas. Porque, lógico, eu ficava respondendo e trabalhando respondendo. Sim. Então, precisa montar um negócio porque vai ter um evento. Chat. Aí você fala no chat, mas fala com a pessoa também específica do assunto. Então, assim, deu uma diminuída, assim... Sabe, respeitando todos os grupos, acho super legal, mas assim, vou fazer um grupo para ter um jantar de escola de final de ano. Ok, põe todo mundo, fez o jantar, acabou. Encerra, tá tudo certo, gente. Ninguém vai deixar de ser amigo que terminou um grupo. Porque a gente não tem tempo. É verdade. E a gente acaba se dando muito pouco, na realidade não existe essa interação. Então, eu vejo isso, a pessoa às vezes comenta assim, eu mesmo cometo essa falha, não sei o que, não, Cris... porque eu tava com meu pai no hospital. Passa despercebido. Não, peraí. Não, a mensagem importante, ela se perde no meio daquele monte de coisa. Exatamente. E isso, desculpa, pra encerrar, porque já tá acabando. Que pena. A tua mensagem final pra esse vídeo, pra esse outubro e pra quem nos ouve. Olha, você sabe que eu vou falar assim, o meu é bicolor, né, que é um coração, que são pessoas voando assim em direção uma a outra para se segurar. Mas quando a gente está falando de Outubro Rosa, né, eu vou falar do laço. E perceba, a minha mensagem é esse movimento de ir e sair, é o que nós devemos estar sempre na vida. A gente passa e sai, né? Então, que a vida seja um laço mesmo para vocês, um laço aberto, né? Não um laço amarrado, mas ele é aberto, que você passa e sobrevive. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você, né? Viva esse laço aberto sempre na vida, porque tudo sobe e volta.